Amém? Os irmãos podem abrir as suas Bíblias ou podem acessar vossas Bíblias. Atos, no capítulo 9, do 36 ao 43. Os irmãos encontraram? Amém? Glória a Deus. Vamos ler. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. E seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles. E quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam chorando e mostrando-lhe os vestidos e as roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois, ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato tornou-se conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Senhor, eis aqui a tua palavra que foi lida nesta noite. Fala aos nossos corações, ensina-nos, Senhor. Pai, nós lhe pedimos, no nome de Jesus, fala aos nossos corações, fala ao meu coração, fala ao coração dos meus irmãos que estão também através das redes sociais. Pai amado, assistindo neste momento. Trabalha através do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos oferecer ao Senhor nossa melhor salva de palmas? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Deus é bom. O tempo todo. Pode sentar. Irmãos, nós temos essa linda história narrada aqui no livro do Atos dos Apóstolos, que é o livro histórico do Novo Testamento. E é uma história linda, porque é uma história de muita fé, mas também é uma história que tem obras nessa história. Dorcas era uma pessoa diferenciada. Dorcas não era uma pessoa de muitas posses. Dorcas era uma pessoa que ela fazia o bem. A fé, ela sem obras, ela é morta. E Dorcas entendia isso muito bem. E ela teve um encontro com Jesus, a ponto que a Bíblia, quando nós começamos a ler, fala que havia, em Lida, uma pessoa chamada Dorcas, que era discípula de Jesus. Não era de Pedro, não era de Paulo, não era de João, mas era uma discípula do Senhor Jesus. E no verso 36 está escrito isso. Era uma crente que colocava a sua fé em ação. Irmãos, coisa linda
é quando o crente coloca a sua fé em ação, ou a sua fé em obras, ou a sua fé em boas obras. Nós, crentes, nós não somos salvos pelas obras, de forma alguma, nós não cremos nisso. Mas uma vez salvos em Jesus, nós somos salvos para as obras. E não foi diferente com Dorcas. Imagina, irmãos, numa época que não existia máquina de costura naquela época. Mas com as suas mãos, com as suas habilidades, ela costurava roupas e doava aos pobres, aos mais necessitados. Uma discípula do Senhor Jesus, uma discípula que teve um encontro com o Senhor Jesus, e agora, porque teve um encontro com o Senhor Jesus, agora ela está fazendo bem, sem olhar a quem. Sua boa doutrina não era um mero sentimento humano, mas fruto da sua genuína conversão. Deixa eu te falar uma coisa. Toda pessoa genuinamente convertida ao Senhor, ela não fica alheia aos sentimentos dos outros, ao sofrimento dos outros. Uma pessoa genuinamente convertida ao Senhor Jesus, ela é um agente de transformação onde Deus o plantou, onde Deus o colocou. E aí eu fico muito preocupado, irmãos, porque em nossos dias tem muitas irmãs Dorcas, tanto do sexo feminino como do masculino, irmãos que fazem o bem, irmãs que fazem o bem, mas existem também pessoas que vêm para Jesus, aderem à fé cristã, mas não demonstra fruto da sua genuína conversão, fazendo o bem a quem precisa, o bem a quem necessita. Eu não posso ficar indiferente ao passar por alguém que está verdadeiramente necessitado. Eu não posso passar ao largo vendo uma situação que eu posso ajudar. Porque se eu não faço isso, se eu não sou compelido por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo que habita em mim, e por Jesus que habita em mim, se eu não sou compelido a ajudar, é porque há algo estranho na minha conversão, ou nem convertido ao Senhor Jesus eu fui. Ela não se queixava, sem sequer possuir uma máquina de costura lá, costurava e doava. Ela desempenhava isso com grande amor. E mais adiante eu vou estar explicando o porquê. Ela era conhecida. A Bíblia faz questão de dizer no verso 39, que essa irmã que faleceu, né? Até no verso 39 ela está falecida, ela era amada por muitos na cidade, porque ela fazia o bem. Ou seja, o amor de Cristo entrou naquela discípula de Jesus, e agora ela está fazendo o bem. Quando morreu, muita gente veio chorar a sua partida. Imagina, uma figura modesta, uma pessoa que a Bíblia não fala que tinha grandes posses, não tinha, mas uma pessoa que era amada por muitos. E eu fico imaginando, irmãos, naquela época, o costume era, faleceu, enterrava o mais rápido possível. Era assim, acabou de falecer, rapidamente sepultavam. Mas aí lembraram, opa, aqui na cidade vizinha, em Jope, Pedro está lá, chama o Pedro. Chama o Pedro. A nossa irmã, eu costumo brincar muito com a nossa diaconisa Elisângela, a nossa irmã, que tinha muito amor, faleceu. Agora vai lá e chama o homem de fé.
Traz Pedrão! Cheio de fé e cheio de amor. E a Bíblia faz questão de dizer que Pedro foi correndo, junto com os irmãos. Foi correndo. Ô irmãos, pensa nisso. Às vezes eu fico pensando, quando a gente passar, a gente vive na esperança da volta do Senhor Jesus. A gente crê que o Senhor Jesus ainda vai voltar neste tempo. Estamos esperando. Mas se a gente partir hoje, se o Senhor Jesus nos recolher hoje, alguém vai sentir a minha falta, será? Que possamos fazer essa pergunta. Você que está me assistindo através das redes sociais, alguém vai sentir a sua falta, a ponto de mandar chamar um homem de Deus para orar, para que aquela irmã ressuscitasse, para que as boas obras continuassem, para que o bem que ela fazia continuasse sendo a ser feito por mais algum tempo. Precisamos dessa irmã. Muito nos ajudou. Foi tanta tristeza que sentiram, que disseram a Pedro que orasse por um milagre. Pedro cheio de Espírito Santo, cheio do fogo, cheio de fé. Imagina, lá vai o apóstolo Pedro, em direção à casa de Dorcas, e chegando lá, o que me chama muita atenção, irmãos, vou ser muito sincero com vocês, é que as viúvas cercaram Pedro com seus mantos erguidos e ficaram em volta de Pedro, mostrando as boas obras que Dorcas tinha feito. Agora tu imagina, Pedro chega e ele é cercado agora por mulheres viúvas. Deixa eu explicar uma coisa para você. Naquela época, quando uma mulher ficava viúva, não tinha igual no Brasil hoje, o INSS, algum amparo aí do governo federal, para pelo menos quebrar um galho, né, para a pessoa não ficar, né, na pior de uma vez. Não, naquela época, quando a pessoa ficava viúva, ficava na pior de uma vez mesmo. Se não tivesse alguém da família para cuidar, uma viúva estava arrebentada. E aquelas viúvas então pegaram as boas obras que Dorcas tinha feito, levantaram as túnicas e cercaram Pedro. Eu fico imaginando aquele monte de viúvas chorando, com as túnicas levantadas na mão, obras que tinham sido feitas pela mão de Dorcas, costuras que tinham sido feitas pela nossa irmã Dorcas, e agora estão em volta de Pedro mostrando as obras da nossa irmã. E Pedro pediu para que todos saíssem, para que ele pudesse orar. Estava ali confirmado, ali, mostrando para ele, olha, está aqui, ó, as obras da nossa irmã. Deixa eu fazer uma conjectura. De repente uma viúva chegou e falou assim, olha, de repente, tá, irmãos, eu só estou vestida por causa da nossa irmã Dorcas. Se eu dependesse do dinheiro para comprar uma roupa, eu não tinha. Mas a irmã Dorcas foi lá com a mão dela e costurou a roupa que eu estou vestida, e não só a roupa que eu estou vestida, mas aqui, ó, essa túnica também, foi ela que fez. Uma mulher cheia de fé, de amor pelo semelhante e de obras. Irmãos, o povo, como eu já falei antes, não enterraram ela rapidamente, porque sabiam que Pedro ia vir também. Pedro, no mínimo, já conhecia a boa fama da irmã Dorcas e o que ela fazia. Ela foi ressuscitada pelo Senhor. No verso 40 e 41 do capítulo 9 de Atos, vai falar, ela foi ressuscitada pelo Senhor. As obras de Dorcas eram de muito valor para Deus e para as pessoas que rodeavam. Você pensa o que, irmãos? Quando você faz o bem para alguém, você acha que não está contando, não? Você pensa que quando você faz um bem para alguém, Deus não está vendo? Ei, Deus está vendo. Poxa, fiz tanto bem para essa pessoa e agora ela não veio me ajudar. Ei, não espera isso não. Planta aqui que você vai colher em outro canto. Você colhe em outro lugar.
Deus vai mandar um outro filho dele. Deus não fica devendo nada para ninguém. Quando você faz um bem ao semelhante, você está fazendo um bem ao próprio Deus. Quando você está fazendo um bem ao semelhante, tem pessoa que fala, puxa vida, eu fiz bem para aquela pessoa, e aquela pessoa não me ajudou. Não, mas não é para você receber ali, não. Você não depositou num banco para depois ir lá e fazer a cobrança, não. Você ajudou, e agora você está na mão do Senhor, e o Senhor vai cuidar de você. Apenas tenha fé, tenha amor no seu coração, e ajude. Não mirre a tua mão, ajude quem estiver precisando. A boa obra é tão importante, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Quando o anjo veio e apareceu para o centurião Cornélio, em Atos, salvo engano, no capítulo 5, o anjo chegou e falou assim: olha, as suas esmolas chegaram a Deus. Como é que pode? Eu dou a esmola para o mendigo e a esmola chega a Deus? O anjo chegou para o centurião, no mínimo deveria ser convertido para o anjo chegar para ele, mas era um homem de fé e de obras. O anjo chega para o centurião Cornélio e fala: olha, o centurião era um soldado romano que comandava 100 homens, comandante de 100, por isso o nome de centurião. E agora aparece um anjo para Cornélio e fala: olha, o Senhor manda te dizer que as suas esmolas estão chegando até ele. Isso quando você faz o bem para alguém que precisa, quando você dá uma esmola para alguém que está na rua, você dá uma moeda, irmãos, não é todo o seu dinheiro que está no bolso, não. É uma moeda, é um trocado. Mas não deixe de ajudar. Agora imagine, ainda mais quando você faz o bem, quanto que o Senhor, não vai recebendo. E aí eu trago o que a gente conversa sempre, não é esmola, mas se uma esmola tem o poder de chegar no trono de Deus, imagina o poder da sua oferta. Imagina o poder do dízimo. Quem entrega é o próprio Deus. Quando você entrega a um necessitado, vai até Deus. Imagina o poder que uma oferta direcionada ao Senhor não tem. Isso é bíblico. O anjo desceu e falou com Cornélio: ó, as suas esmolas estão chegando até Deus. E continuou falando com ele outras coisas, mas o primeiro assunto que o anjo falou foi isso. Que possamos fazer as boas obras. O Senhor lhe concedeu voltar a viver, para que continuasse com o seu ministério. Qual era o ministério dela? O ministério de ajudar o semelhante. Dorcas acorda, olha para Pedro, Pedro ajuda ela a se sentar, e agora Dorcas fica de pé, e Pedro apresenta Dorcas de pé para todo mundo. Para quê? Para que a boa obra não parasse, para que a ajuda não cessasse. Eu acho lindo isso. As boas obras, elas continuaram, e eu tenho certeza, um dia nós vamos chegar no céu, vamos encontrar ali aquela costureira de Deus, que a Bíblia faz questão de chamar discípula de Jesus. Uma vez eu costurava, discípula de Jesus. De repente você não costura, mas você sabe fazer outra coisa, você tem um outro dom, você tem um outro talento, e pode servir teu semelhante com o teu dom, com o teu talento. Então empreste o seu talento para ajudar alguém, em nome de Jesus. Empreste o seu talento. De repente, não é, pastor, mas aí está falando só para costura. Não, de repente você cozinha bem, de repente você faz uma outra coisa, sabe fazer algo bacana, que você pode ensinar para alguém, passar um conhecimento para outra pessoa, ajudar de alguma forma. Ajude. Essa é uma das demonstrações características de quem nasceu de novo, de quem se converteu. Falei no início, vou falar novamente. Nós não somos salvos pelas obras, mas para as obras. Uma vez salvos, nós não conseguimos ficar com nossos corações como o leproso,
Uma das principais características da lepra é causar insensibilidade. A pessoa não sente. Mas que Deus possa derrubar. Se existir alguém que está nos assistindo, ou aqui mesmo em nosso templo, ou até mesmo no meu coração, alguma manchazinha de lepra no coração que me torna insensível, às vezes eu olho, não, aí a gente já começa a julgar logo, né? Não, vem outra pessoa e ajuda. Aí tem outro meio também, quando a gente vê alguma pessoa que pede na rua, né? Tem outra coisa, não, tem gente que fala isso, né? Já ouvi esse folclore, isso aí é milionário. Milionário como? Você está pedindo na rua? Tem muito dinheiro, você é rico. Não, é para tudo para não dar. Faz de tudo para não dar. Não, se eu der, vai beber uma cachaça. Problema da pessoa, avisa ela, meu dinheiro é consagrado. Eu sou dizimista da casa do Senhor. Vou te dar esse dinheirinho na tua mão aqui. Você está dizendo que está com fome, né? Vou te dar esse dinheirinho na tua mão aqui. Se você beber, se você fumar, vai te fazer mal. Avise. Com autoridade que o Senhor te deu, de servo de Deus, avisa, esse dinheiro é consagrado ao Senhor, vai lá e come. Você está pedindo para comer? Vai lá e come. Se você fumar, se você beber, a coisa vai ficar feia para o teu lado, a coisa vai ficar ruim para você, e se a pessoa não tiver temor, e for lá e beber, aí é ela com Deus, mas você fez a sua parte. Não deixe a lepra tomar conta do seu coração. De repente, você já passou até por uma situação assim, de ter dado uma ajuda para alguém, e a pessoa foi lá e comprou um carote de cachaça, comprou, sei lá, um maço de cigarro para fumar, mas não deixe o seu coração ficar leproso por causa disso. Continue ajudando, continue abençoando, porque essa é a característica de alguém realmente convertido pelo Senhor Jesus, de um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. O que passa disso é falso, é pataquada. Se você, sendo crente, vê o necessitado, não ajuda, colocando milhares de desculpas que Satanás coloca na tua cabeça, não ajuda, podendo ajudar, não ajuda. Você precisa ter um encontro com Jesus, você precisa aceitar Jesus novamente, talvez até passar pelas águas e recomeçar a caminhada de novo, em amor. Amém, queridos? Então, a fé sem obras, ela é morta. Amém? A fé, ela sem obras, ela é morta. Não adianta. Mas eu tenho, você pode ter 500 anos se tu é crente. Se não faz nada por ninguém, a fé sem obras, ela é morta. Quem fala isso não mente. É a palavra de Deus. A fé sem obras é morta. Então faça o bem. Se eu era quem? Ajude. Pastor, eu até queria ajudar, mas não tinha nada. Se não tem nada, não tem como ajudar. Mas tiver alguma, é qualquer trocada, irmãos. Ajude. Ajude com um dom, com um talento. Ensine alguém a fazer alguma coisa. Em nome de Jesus. Vou falar uma coisa para vocês. Nossa irmã Dorcas, ela não era uma dama da alta sociedade. Não era uma riquinha dondoca, que tinha muito dinheiro para sair distribuindo para todo mundo, não. Era igual a gente. Era igual a gente. Vive aí dando tapa na cara da onça, né? Se virando. Ai, graças a Deus, passei por esse mês, agora vem o outro. E é igual surfista, né? Sai de uma onda, vem outra onda, vamos embora. Vamos equilibrando, vamos embora. E Deus está, né, com a gente, nos ajudando. Dorcas era assim também. Não era uma dama da alta sociedade, cheia de recursos, rica demais da conta, não. Dava porque sobrava, não. Ela fazia as coisas por amor, num esforço, era amada por toda a cidade. Discípula de Jesus, diz a palavra, no verso 36 de Atos 9. Era uma cristã comprometida, que por seu profundo amor a Deus e a seu próximo, lhe serviu com as suas próprias mãos. Ela serviu semelhante com as próprias mãos. Aí já viu, né, irmãos?
Dorcas morre, tem que chamar Pedro. Vai fazer falta. Eu tenho certeza absoluta que essa irmã está no céu, mas não pode ir para o céu agora não. Chama ela de volta. A gente precisa dela aqui na cidade. Era amada por muitos, porque fazia o bem, sem olhar a quem. Em nome de Jesus, abençoe, ajude, porque a colheita virá no tempo certo. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Ajude. Não olhe para o momento. Mas agora eu tenho, chega início de ano, aí que a gente, não é desculpa, é justificativa. Mas tem tanta coisa. Quem tem criança pequena, é material escolar para comprar. E quem tem carro, tem que pagar o imposto do carro, tem que pagar os IPVA, e tem que pagar, tem o IPTU das casas, tem que ser pago também, vem tudo no final do ano para pagar. Mas mesmo assim, não deixe seu coração se tornar um coração leproso, insensível à dor alheia. Em nome de Jesus, ajude. Amém, queridos? Amém? Faça a diferença. De repente você nem vai ser amado por muitos como Dorcas era. Ou de repente vai ser, eu não sei. Mas faça o bem, porque essa é uma característica do verdadeiro discípulo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Da verdadeira discípula, como diz aqui no verso 36 de Atos 9. Discípula do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Que o Senhor, através do Espírito Santo, Ele possa continuar falando ao seu coração. Você que está me assistindo, você que está aqui na nave do templo, que bom que você veio, Hoje é um dia de chuva, E temos até um número razoável de irmãos aqui. Louvado seja Deus. Tem chovido bastante aqui no Rio de Janeiro. Que Deus lhe abençoe. A minha oração é que Deus lhe abençoe. Que Deus nos dê a graça de sentirmos a dor do outro, de nos colocarmos no lugar do outro. Que não deixemos de abençoar, em nome de Jesus. Amém, queridos? Sempre tivermos oportunidade, nós vamos abençoar, em nome de Jesus. Amém? Amém? Até aqui o Senhor falou, Então vamos oferecer ao Senhor uma forte salva de palmas para Ele. Amém? Amém? Glória a Deus! Aleluia! Glória, glória a Deus!